Bom, o nosso assunto aqui, a nossa conversa, é sobre uma proposta metodológica para a implementação de desenvolvimento estratégico organizacional com base nas competências e na maturidade estratégica do corpo gestor de uma organização. É limitado, é exclusivo e está mudando já a forma como que as empresas percebem a execução do planejamento estratégico. Tá? Bom, seguramente que esse trabalho que está sendo apresentado aqui para vocês como pioneiros é o primeiro trabalho destinado a desenvolver a capacidade que têm os gestores de uma organização para pensarem e agirem estrategicamente. Ou seja, uma assessoria integrada e personalizada no desenvolvimento da inteligência estratégica de uma organização. Então, nesse exato momento, muitas empresas, instituições, organizações e até governos estão buscando implementar o seu planejamento estratégico. E o que vai diferenciar ao longo do ano que acontecerá é que uma parte dessas empresas conseguirão implementar o seu planejamento estratégico, ou seja, alcançar seus objetivos, e uma parte dessas empresas não vão conseguir. A característica, ou seja, as características que tem a empresa que vai conseguir implementar o seu planejamento estratégico é porque ela é competente e madura o suficiente para fazer decisões corretas, fazer aquisições corretas, fazer contratações corretas e usar as finanças corretamente. Essa é uma característica das empresas que vão conseguir. Eu vou mostrar alguns dados aqui. Agora, e as empresas que não vão conseguir? Bom, as empresas que não vão conseguir é porque elas vão esbarrar em um conjunto de obstáculos que se opõem à realização do planejamento estratégico. Nós temos um dado aqui muito interessante. Esse dado mostra que 44% dos planos estratégicos que são idealizados não são bem-sucedidos. A outra parte, os outros 56%, ou eles conseguem implementar aumentando os custos substancialmente, outros conseguem implementar o seu planejamento estratégico. Esse dado ele tem uma relevância muito importante porque ele é do PMI, o Project Management Institute. Essa é uma instituição sem fins lucrativos, onde o objetivo dela é disseminar em todo o mundo as melhores práticas de gestão de projetos. Ou seja, a relevância desse dado é muito alta, é muito importante. Bom, durante as pesquisas que foram feitas ao longo de 7 anos, foram 7 anos de pesquisa, desenvolvimento, alguns cursos que foram realizados, nós chegamos a uma conclusão. Nós temos aqui apresentado 20%, ou seja, 25 obstáculos opositores ao planejamento estratégico. Esses 25, eles representam 20% dos obstáculos que se opõem a 80% dos planos estratégicos que são idealizados. Para quem conhece o diagrama de Pareto, sabe a casualidade, a relação, a existência que tem esses 20% de obstáculos. Desses 25 obstáculos, que representam os 20%, nós temos aqui todos os que se opõem especialmente a qualquer tipo de planejamento estratégico. Então tem empresas que terão 10, tem empresas que vão ter 15, outras terão 2, 3, mas os mais frequentes são esses aqui. E eu coloquei aqui algumas cores diferentes para mostrar aqueles que ainda são mais frequentes entre os 25. Por exemplo, você tem aqui em vermelho, que é a falta de capacitação e de compromisso dos diretores e equipes de implementação, é o principal obstáculo à idealização dos planejamentos estratégicos. Isso aqui é uma unanimidade nas teses, nos estudos de mestrado e doutorado, que falam da execução do planejamento estratégico. Os em amarelo, eu não vou falar todos aqui, mas eu vou abordar esses que estão na cor amarela, que também falam, são obstáculos muito frequentes em toda execução de um PE. Pessoas não entendem o que deve ser feito. Né? Existem muitos estudos falando que as pessoas têm que apresentar um resultado, mas ela não tem os detalhes do resultado que ela tem que apresentar, acabando, assim, portanto, dificultando a execução de um planejamento. Insuficiência de recursos financeiros, recursos humanos, recursos informacionais e recursos materiais.
variáveis incontroláveis no ambiente externo, inadequação dos sistemas de gestão, corporativismo absolutista. Você tem também aqui a incompetência para projetar e prospectar cenários futuros, falta de acompanhamento e controle da execução das ações planejadas. Então, todos esses obstáculos juntos e combinados, eles formam a totalidade dos que impedem a execução de um planejamento. Muitas questões nos últimos 50 anos foram tratadas acerca do que seria um planejamento estratégico. Então, por exemplo, o que é um planejamento estratégico? Qual que é a diferença entre planejamento e estratégia? Isso já foi muito bem tratado. Como executar o planejamento estratégico? Foi muito bem tratado ao longo desses últimos 50 anos. Como analisar cenários futuros? Hoje você encontra métodos, sistemas, artigos, revistas, documentários, explicando como faz todas essas coisas. Como resolve todos esses problemas. Entretanto, uma nova questão surgiu ao longo desses últimos anos por causa dos efeitos da globalização. E essa nova questão é: qual é a relação existente entre a assertividade das tomadas de decisões estratégicas e o desenvolvimento das competências e da maturidade estratégica das pessoas que tomam as decisões? Isso é uma grande inovação, porque ainda não foi pensado, ainda não se pensou como aconteceria essa relação das decisões estratégicas em relação das pessoas que tomam as decisões. As pessoas que tomam as decisões, será que elas são maduras, competentes o suficiente para tomar as decisões que estão tomando? Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês: o que é melhor? Ser pobre, doente ou ter muita saúde e ganhar dinheiro? Pode responder. Ter saúde e ganhar dinheiro. Mas para ter saúde e ganhar dinheiro, ou seja, para ter uma empresa saudável e uma empresa que ganha dinheiro, não é simplesmente tomar decisões. É necessário fazer essa empresa operar como uma estrutura de grande maturidade estratégica, de grande percepção ao momento que ela está vivendo. Nós chamamos isso de densidade estratégica. É onde as pessoas pensam e agem estrategicamente. É onde as pessoas conseguem avançar sobre os desafios e ao mesmo tempo conseguem superar os obstáculos que foram mostrados aqui. Isso é uma empresa que ela é uma empresa saudável e uma empresa que está ganhando dinheiro. Né? Ao longo dos anos que aconteceram, todo o pensamento de planejamento estratégico, tivemos muitas pessoas, muitos filósofos, muitos estrategistas que colaboraram, que cumpriram com o seu papel de ajudar no pensamento estratégico. Muitas. Mas o tratado mais antigo sobre estratégia, eu tenho certeza a maioria aqui já ouviu falar, está descrito no livro chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Todos aqui ouviram falar de Sun Tzu? Da Arte da Guerra? Sim. Né? Ainda não? Tá. Para vocês terem uma ideia da importância de Sun Tzu para o pensamento estratégico, a sua obra, denominada de Arte da Guerra, ainda hoje é muito consultada pelos maiores estrategistas do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, os países aliados venceram a Segunda Guerra Mundial baseado nas técnicas de Sun Tzu. O general Giap, na Guerra do Vietnã, ele conseguiu resistir os Estados Unidos daquele tamanho todo por tantos anos, baseado nas técnicas de Sun Tzu. E não se pode dizer que militarmente os Estados Unidos tenha assim, superado muito o Vietnã, porque na parte ideológica da guerra quem ganhou foi o Vietnã, baseado nas técnicas de Sun Tzu. Sun Tzu ele explicava o que seria a competência e a maturidade estratégica. Uma das frases de Sun Tzu ele diz assim: a primazia da estratégia não é quando você vence seu inimigo na batalha, mas é quando você o vence sem lutar. Isso é competência. E a competência, segundo o dicionário de psicologia da APA, é o repertório organizacional de habilidades estratégicas. Sun Tzu também fala o que seria a maturidade estratégica. Em uma outra frase ele diz assim: estratégia é quando você conquista seus objetivos gastando menos recursos e tendo menor destruição. Isso só é conseguido pela maturidade estratégica, pelo desenvolvimento com que uma alta gestão consegue tomar suas decisões de forma assertiva. E segundo o dicionário de psicologia da APA,
Maturidade é estado de desenvolvimento e crescimento completado. Então, conseguir os seus recursos, conseguir os seus objetivos gastando menos recursos e tendo menos estresse, que é o mais difícil hoje, é um objetivo que Sun Tzu bateria palma para todos nós, por exemplo. Bom, por que ser maduro e competente estrategicamente? Por quê? O primeiro grande benefício é que você consegue aquilo que se chama de fluxo de caixa autossustentável. Um fluxo de caixa autossustentável é aquilo que agrega valor financeiro e econômico para a organização. Bom, você tem aqui equilíbrio entre receitas e despesas e lucro satisfatório, porque o lucro tem que ser satisfatório. Atração de investimentos. Se você tem um fluxo de caixa autossustentável, atrair investimentos fica muito mais fácil, até mesmo para a abertura de capital. Facilitação na busca de crédito no mercado, seja em banco ou em qualquer outra instituição financeira, fica muito mais fácil. Porque uma empresa que tem lucro satisfatório e ela apresenta na sua DRE o equilíbrio entre receitas e despesas, os bancos facilitam muito a busca do crédito. Poder de negociação, especialmente com fornecedores, eu tenho certeza que vocês recebem muitos fornecedores. Então você ganha especialmente o poder de negociação. Proteção contra novos entrantes, porque se você tem o equilíbrio entre receitas, despesas e lucro satisfatório, um entrante, uma pessoa que está começando agora no ramo, ela com certeza não tem. Mas se você tem, você está protegido contra eles. Competência para enfrentar os desafios, e todas as vezes aqui nessa nossa conversa, em todo o nosso trabalho que nós começamos a executar hoje, todas as vezes que eu falar sobre desafios são oportunidades ou ameaças. Sempre. Todas as vezes que uma empresa estamos enfrentando um desafio, ou esse desafio ou é uma oportunidade ou é uma ameaça. Estrategicamente falando, é esse o conceito de desafio. E o reflexo direto nos indicadores do Balance Scorecard. Bom, um fluxo de caixa, ele reflete diretamente em todos esses aqui, mas em especial um reflexo muito positivo no Balance Scorecard. O Balance Scorecard é a melhor ferramenta que existe para mensurar os resultados de uma estratégia. Ele não te ajuda a fazer um planejamento estratégico, mas ele mensura os resultados da estratégia que você está idealizando. Essa técnica foi desenvolvida no início da década de 90 por dois pesquisadores norte-americanos que definiram 4 perspectivas, e até hoje ninguém criou algo melhor, porque é uma ferramenta completa para mensurar o andamento da estratégia que se está executando. E outro resultado que produz também ser competente e maduro estrategicamente é a capacidade que passa a ter a organização para pensar e agir estrategicamente. Mas por que pensar? Pensar para conseguir identificar onde estão as oportunidades, as ameaças, ou seja, os desafios. Né? Então você aumenta você passa a ser mais sensível para identificar e capturar oportunidades, identificar e neutralizar ameaças, sustentar posições anteriormente conquistadas e equacionar os períodos de crise. Nós estamos ainda passando por um período de crise no Brasil? Ainda estamos, né? Ainda estamos, mas o brasileiro vai conseguir vencer. Eu vou dar um exemplo prático aqui na história. Um exemplo prático do que seria uma organização competente e madura estrategicamente. Nós tivemos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, uma guerra chamada de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Essa guerra começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1947, a guerra terminou em 1945, por causa da divisão da Alemanha, onde haviam objetivos diferentes para a Alemanha, que sobrou no mundo, e esses dois países começaram numa guerra que por muitas vezes quase se tornou numa terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear. Na década de 70, então, quase que o mundo enfrentou uma nova guerra, uma guerra muito pior, uma guerra baseada em bombas nucleares, com muitas bombas, e por pouco isso não aconteceu. Mas a maturidade e a competência estratégica dos Estados Unidos, especialmente, fez com que isso não acontecesse. Em meados da década de 80, colocamos assim, o presidente norte-americano Ronald Reagan, na época,
ele reuniu ali na Casa Branca com seus conselheiros para discutir um artigo acadêmico de um certo professor chamado professor Burns. Nesse artigo, o professor havia enfatizado que os Estados Unidos era um país gastador, contumaz de todos os seus recursos naturais. E que esse Estado, esse país, os Estados Unidos, não tinha educação nenhuma para colocar ordem no processo. Eles eram gastadores de recursos e iriam continuar sendo. Ou seja, não tinha como frear o crescimento dos Estados Unidos. E que na ideia do professor Burns não existia uma maneira de solucionar esse problema a não ser terminando a Guerra Fria. A não ser fazendo as pazes com a Rússia. Mas como que ia fazer isso? O presidente norte-americano chegar lá para o secretário do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, e falar vamos apertar as mãos, isso não ia acontecer. Uma guerra que durante muitos anos quase se tornou uma guerra nuclear, muitas ameaças, muitas dificuldades, isso não ia acontecer. Então naquele momento começou-se então uma estratégia competente e madura o suficiente para fazer extinguir a Guerra Fria. Bom, os Estados Unidos então fez uma investigação onde analisou o perfil dos generais de 4 estrelas da Rússia. Generais que estavam mais no topo. Sabiam que tinham grande conhecimento sobre a guerra e que tinham muito bom senso. E que por causa desse bom senso eles não estariam dispostos a colocarem a Rússia em uma posição de ridículo. Até que eles só usaram recursos informacionais, perceberam? Recursos financeiros ainda não. Bom, então os Estados Unidos naquela época, os mais antigos aqui devem lembrar, os Estados Unidos anunciaram uma nova forma de guerra, que era a tecnológica estelar. Os Estados Unidos anunciou que colocaria em órbita um canhão. Esse canhão tinha o poder para alvejar qualquer móvel sobre a face da Terra, fixo ou móvel, qualquer objetivo. E que ali ele estava num período muito rápido, muito rapidamente, era imediato, esse projeto estava sendo implementado. A Rússia sabia que o comunismo havia sido um grande erro, pois não foi aceito no mundo todo, e facilitaram o fim da guerra. Ali foi só uma questão de tempo, porque quando deu no ano de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a guerra foi oficialmente extinta. Todos lembram disso aqui? Os mais novos não, né? Tá. Bom, o projeto de tecnologia estelar, esse projeto, ele foi arquivado, mas ele não foi cessado, né? O presidente Bill Clinton deu uma renovada, ele renovou esse projeto para que o mesmo tivesse uma nova forma, né? Desde então não se sabe em que pé que está, mas esse projeto existe. Donald Trump talvez deu um novo estágio para esse projeto. Então veja só, os Estados Unidos eles conseguiram identificar e capturar uma oportunidade, identificar e neutralizar uma ameaça, sustentaram a posição anteriormente conquistada e equacionaram o período de crise. Não precisaram gastar dinheiro, apenas com informação eles conseguiram ter acesso a todas as linhas de petróleo dos países que antes pertenciam a alianças e parcerias da União Soviética. Por causa disso, os Estados Unidos continuaram a crescer. E no artigo do professor Burns dizia que os Estados Unidos teria petróleo para no máximo o ano de 2010, já teria passado. E aí entra a nossa participação, porque a Guerra Fria foi substituída pela globalização, e é justamente por causa da globalização que nós precisamos ser maduros e competentes estrategicamente para tomar decisões e superar os obstáculos e avançar sobre os desafios. Bom, por que eu contei toda essa história aqui? Por que isso tudo foi passado aqui? O que foi falado aqui foi resultado de, como eu disse aqui, 7 anos de pesquisa. Esses 7 anos de pesquisa levou a desenvolver um projeto na área da estratégia totalmente inédito, onde eu pudesse desenvolver a competência e a maturidade estratégica de um corpo gestor de uma organização, ou seja, da alta gestão de vocês. Das pessoas que tomam decisões todos os dias para manter o grupo empresarial de pé, para manter o grupo funcionando, para manter o grupo rentável. Então isso me levou a desenvolver esse projeto. Esse projeto é baseado num diagnóstico, numa intervenção e num reforço. Eu vou explicar como que ele funciona e é o que nós vamos fazer aqui hoje.
É o que nós vamos começar a fazer aqui. Foi criado o inventário de competência e maturidade estratégica, para mensurar exatamente a competência e a maturidade estratégica das pessoas, fazendo assim um diagnóstico para que pudesse então estabelecer um processo de desenvolvimento. O que ele é? É um instrumento exclusivo, baseado em técnicas de psicologia, de administração de empresas, de ciências políticas, e também baseado numa metodologia aceita em todas as áreas do conhecimento humano, chamado de método de Helmholtz-Likert, que tem grande aprovação científica desde o ano de 1932. Ele é baseado nessa metodologia. Além disso, esse inventário, ele atende àquilo que Suzana Urbina disse sobre fundamentos da testagem psicológica no seu livro, exatamente na página 165, que é um teste que atende aos requisitos relacionados ao conteúdo. Eu vou explicar de onde foi o conteúdo. Ele atende padrões de convergência, ou seja, são cálculos matemáticos, estatísticos que comprovam a fidedignidade desse instrumento. E ele é relacionado ao critério, ou seja, nós sabemos, a ciência mostra que uma empresa que tem maturidade estratégica inferior a 5 numa escala de 0 a 10, ela entra num padrão muito preocupante. Mais fácil até de cair num momento assim de falência do que de promoção dos seus negócios. Então é por isso que é necessário medir. Além disso, o grande guru da administração de empresa, Peter Drucker, falecido no início deste século, ele tinha uma frase muito contundente que dizia o seguinte: se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então um aspecto muito importante disso aqui é porque a empresa passa a contar com um instrumento fidedigno para mensurar a competência e a maturidade estratégica de vocês mesmos e conseguir sobre isso tomar decisões. Como desenvolver, como fazer mudanças. Então vocês passam a tomar conta de um instrumento onde vocês vão ter recursos informacionais para ajudar nas tomadas de decisões. Esse aqui é o primeiro gráfico oriundo da análise que é feita. Nesse gráfico, ele mostra como que a maturidade e a competência estratégica da organização funciona em sua largura, altura, profundidade e densidade. Isso depois eu explico com mais tempo, fora da palestra, para vocês como que isso funciona. Esse ponto aqui, esse ponto amarelo aqui é o centro desse quadrado azul, que representa o posicionamento da empresa em relação à sua estratégia. O afastamento dessa linha vermelha da linha central também mostra, traz muitas análises quantitativas que são transformadas em análises qualitativas e fornecem um relatório de todas as informações pertinentes aqui. Como também esse triângulo central aqui também tem muitas informações qualitativas que são oriundas daqui. Isso é tudo transformado num relatório de mais ou menos 20 páginas, talvez um pouco mais, onde mostra toda a tendência de comportamento estratégico e de tomada de decisão de todos vocês. Bom, o inventário de competência e maturidade estratégica também apresenta esse dashboard, podemos colocar assim. É claro que você chega para trabalhar no ambiente administrativo, logo pela manhã, você liga seu computador, tem ali um dashboard, você vai avaliar os indicadores, isso e aquilo. Isso aqui está tudo sendo feito numa planilha de Excel, que eu vou transferir para vocês como que faz. Ou seja, além dos indicadores que vocês já acompanham, vocês passam a ter outros indicadores importantes que eu vou explicar para como funciona. Esse 3,85 aqui, por exemplo, é o indicador de competência e maturidade estratégica de uma determinada empresa numa escala de 1 a 7. 5,5 é o indicador de maturidade estratégica de uma empresa numa escala de 1 a 10. Aqui um pequeno relatório explicando como funciona esses indicadores. Aqui ao lado nós temos uma matriz de correlação canônica que mostra a fidedignidade, a relação que existe entre esses dados que estão aqui, e esses dados que estão aqui são todas as médias oriundas do questionário que vocês também vão responder hoje. E aqui mostra uma outra análise desse mesmo gráfico que está aqui, uma outra análise mais simples.
Então, se você souber, por exemplo, o seu indicador de competência e maturidade estratégica do Grupo Araújo é 5,5, ou se é 5, ou se é inferior a 5, ou se é 8, ou se é 7, depois de um período, talvez um ano, nós podemos fazer uma nova medição e saber o quanto evoluiu sobre este indicador. Quanto houve de melhora, quanto houve de percentual. Muitos indicadores. São aproximadamente 2.600 dados que cruzam entre si no relatório que vocês responderão hoje, que chegam, qual eu cheguei nesse relatório simples. Isso aqui parece ser complicado, mas depois a pessoa que eu for ensinar como que faz, para vocês terem um instrumento aqui, vocês vão ver que isso aqui é tudo muito simples. Tá? Bom, aqui está relacionado, são as características comportamentais dos estrategistas que são mensuradas e a matriz de correlação canônica. Quem entende de estatística, alguém que entende de estatística sabe a importância que tem uma matriz de correlação canônica para conferir dados tanto qualitativos quanto quantitativos. Bom, esse gráfico colorido aqui, esse gráfico colorido mostra a média dos participantes no inventário que vocês irão responder. Ou seja, o participante 1, foi essa a avaliação que ele deu, o 2, 3, né? Essa aqui é uma outra forma de interpretar também. E aqui no canto é muito interessante porque esses números aqui, eles mostram o quanto o seu indicador de competência e maturidade estratégica incide sobre os indicadores do Balanced Scorecard, que são as perspectivas de finanças, de clientes, de processos e de aprendizado do que o grupo vai tendo. Isso aqui é muito importante. Depois, alguém do grupo, nós vamos conversar mais sobre o Balanced Scorecard, sobre como aplicar, qual é a importância e como aplicar essa ferramenta aqui no grupo. Bom, eu estou falando aqui desde o início sobre competências, sobre maturidade estratégica e tudo. Bom, eu trago aqui 33 comportamentos, são as características de comportamento do estrategista que foram elencadas. De onde foi retirado isso aqui? Bom, o trabalho que fez essa seleção desses atributos estratégicos, dessas características do comportamento do estrategista, começou ainda no ano de 1964, com o ex-ministro da Fazenda chamado Mário Henrique Simonsen. Ele foi ministro da Fazenda entre os anos de 1974 até 1979, no governo do presidente Geisel. Para vocês terem uma ideia, quando estourou a crise do petróleo em 73, o Brasil foi o único país que não sofreu com aquela crise, porque a competência e a maturidade estratégica do Simonsen era tão alta que mesmo sobre grande crise, o Brasil continuou tendo um crescimento anual superior a 6%. E a competência, a maturidade estratégica do Simonsen elevou tanto o nível do Brasil, que quando ele saiu, para vocês terem uma ideia, o outro ministro da Fazenda que entrou não conseguiu suportar isso, e o Brasil então enfrentou uma crise, que foi a crise de 82, que segundo as pessoas que viveram naquela época, comparando com a crise de hoje, diz que daquela época foi pior do que a de hoje. Crise de 1982. Porque enquanto o Simonsen esteve praticando as características do comportamento do estrategista naquele ano, ele conseguiu manter... Foi, exatamente. Exatamente. Enquanto o Simonsen esteve praticando essas características do comportamento do estrategista, o Brasil conseguiu se manter em seu crescimento. Para vocês terem ideia da importância disso, desde que Simonsen saiu do Ministério da Fazenda, até hoje, nem com plano real, o Brasil conseguiu tamanha estabilidade. Isso já vai para 40 anos. Nem com o plano real o Brasil não conseguiu tamanha estabilidade. Mas Simonsen, então, quando ele deixou o Ministério da Fazenda, ele foi ser ministro do Planejamento do Figueiredo. Logo depois ele saiu e foi ser presidente do curso de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. E foi aí que as histórias se uniram, a minha e a dele, porque nós tivemos uma pessoa que intermediou todas essas coisas. Simonsen teve um aluno chamado Luiz Fernando da Silva Pinto, da qual desenvolveu e elencou junto com Simonsen todas essas características. E durante todos esses anos veio testando todas essas características no meio organizacional, no meio estratégico, com estudos da Fundação Getúlio Vargas, com estudos de outros lugares.
e colocou isso todo em sua obra, que mais tarde, ou em outro momento, né, eu apresento para vocês. O professor Luiz Fernando da Silva Pinto, então, ele é o professor mais antigo a trabalhar com essas características, né? Hoje ele está com quase 80 anos, e estive com ele, fui aluno dele em 2 ocasiões, e continuei sendo aluno depois, porque quando ele vem a Belo Horizonte dar ministrar suas aulas, eu costumo ter um encontro com ele. E além disso, nós trocando e-mails, ele deu a autorização, né, a liberdade para trabalhar com todas essas características. E essas características então foram elencadas, cada uma delas, hoje você encontra cerca de 2, 3 artigos científicos falando sobre cada uma delas, e especialmente eu elenco aqui também em cores diferentes 2. Em amarelo, que é o espírito empreendedor, que deve ser presente em qualquer, é obrigatório, em qualquer planejamento, em qualquer projeto, né, você ser empreendedor, busca por objetivos e metas, e especialmente a busca pela modernidade e modernização. Esse nem todos os projetos ele é obrigatório, mas esses 2 aqui ele deve estar presente. E aí o que nós vamos fazer aqui é conseguir mensurar qual é a capacidade que tem desse grupo aqui para empreender. Isso numa avaliação psicológica, uma avaliação científica com grande fidedignidade. E a busca por objetivos e metas. E todas essas características foram transformadas também em atitudes, cada uma delas 3 ou 4 atitudes, onde nós vamos, por meio da escala Likert, fazer hoje também a sua mensuração. Tá, e hoje como que funciona a implementação de todo esse processo? Há mais 2 slides ainda. Como que funciona a implementação de todas as coisas? Nós temos aqui 11 fases, a última fase está no último slide. Bom, uma reunião com a alta gestão. Quando eu vim aqui apresentar esse projeto, eu logo disse, olha, o Grupo Araújo Móveis tem uma característica de implementação disso aqui pelo simples fato de que eles conseguem se reunir. Já é um atributo estratégico de grande importância para todo aquele que pratica estratégia, conseguir reunir como vocês fazem aqui. A segunda fase, a que está acontecendo hoje, é uma aula introdutória com questionários, onde vai ser aplicado, está ali em cima da mesa, e a formação do JET. O JET é um grupo executor dos trabalhos, porque é lógico que nós vamos fazer, que nós vamos mensurar a capacidade, a competência estratégica, surgirão ações que vocês poderão fazer para melhorar essa competência, a capacidade de pensar e agir estrategicamente. Então existe um grupo de trabalhos que vai participar. A terceira fase é a demonstração dos resultados ao grupo executor dos trabalhos. Logo depois que eu levar os questionários, que todos eles foram interpretados, 2.600 dados cruzados entre si, tirando de análises quantitativas, produzindo análises qualitativas, nós vamos pautar isso num relatório. E traremos o relatório aqui para mostrar para vocês qual foi o resultado dessa análise. Nesse dia que eu trouxer aqui, nós começamos a compor a identidade estratégica da empresa. Ou seja, vocês, analisando o relatório que vocês terão em mãos, com algumas técnicas que eu vou utilizar, nós começamos então a identificar qual é a identidade estratégica. Então nós começamos a identificar qual é o posicionamento estratégico do Grupo Araújo Móveis em relação ao mercado onde atua, e a microeconomia, né, e a macroeconomia do país. Bom, nessa sequência nós visualizaremos que nenhuma daqueles atributos, ou seja, das características comportamentais do estrategista, nenhum deles podemos permitir que tenha notas inferiores a 5. Nenhum deles. Ou nós entramos com ações para promovê-los, ou nós mudamos e colocamos características que o grupo precisa ter sempre com alta densidade estratégica. O grupo precisa ser forte, cada vez mais forte. Então nós aqui eliminamos todas as fraquezas possíveis. Então nós passamos até então a personalidade estratégica da organização, que é o detalhamento da estratégia, observando os seus pontos fortes, os pontos fracos, pontos a serem melhorados. Isso vocês aqui conhecem bem. Logo depois nós cumprimos uma outra agenda, que é a agenda alfa, que é a seleção dos atributos estratégicos que mereçam as mais importantes ações. Ou seja, aquilo que for muito intrínseco ao Grupo Araújo, aquilo que nós usamos muito, aquilo que vocês utilizam muito, aquilo que vocês utilizam todos os dias para tomar decisões, está correta a forma como está sendo gerenciado? Vocês vão responder isso, e aí nós vamos
definir juntos ações para melhorar cada vez mais essa competência que vocês utilizam, às vezes para negociar com o fornecedor, para vender uma inovação, às vezes para abrir uma loja, para fazer mudanças. Então nós vamos também trabalhar com isso. Numa agenda Gama nós vamos construir paradigmas analíticos, ou seja, tendo números mensurando a competência, a maturidade e a estratégia do grupo, onde nós queremos chegar? Onde vocês querem chegar? Imagine, por exemplo, um determinado atributo estratégico, espírito empreendedor, por exemplo, vocês tiraram a nota 7,5, mas vocês querem de repente nota 9. Vocês querem estar lá no topo, vocês querem estar entre os melhores e tudo. Então nós vamos promover um conjunto de ações para elevar isso, elevar para vocês serem cada vez mais empreendedores dentro do grupo. Numa agenda Delta, nós vamos ter um esforço para expandir essa competência, essa maturidade, porque daqui a pouco não só vocês estarão impregnados com essa competência, com essa maturidade, com um conjunto de ações oriundas daqui, mas todas as pessoas, é o motorista, é o montador de imóveis, é a pessoa que faz entrega, é o vendedor, é aquela pessoa que atende no caixa, é a pessoa que limpa a loja muitas vezes. Então vocês precisam depois expandir isso. E aí nós vamos impregnar toda a hierarquia organizacional com essa competência e essa maturidade. Nós vamos fazer isso por meio de curso, nós vamos fazer isso por meio de palestra, nós vamos fazer isso por meio daquilo que vocês estiverem dispostos a fazer. Mas depois nós precisaremos multiplicar todo o conhecimento que vai oriundo disso aqui, de alguma maneira que essas pessoas que trabalham junto com vocês entendam que o Grupo Araújo tem missão, tem visão, tem valores, nós precisamos correr atrás disso, nós precisamos correr atrás para poder contemplar os resultados. Depois disso nós temos então uma agenda master, que é o reforço. Nessa agenda master é lógico que é natural que um ou outro não consiga de repente acompanhar o grupo, um outro às vezes fique para trás, não entenda. Então nós vamos dar também uma assessoria, um suporte individual por meio de técnicas de coaching, por meio de técnicas de psicologia do desenvolvimento, para que essa pessoa consiga acompanhar o grupo, não se sinta perdido, não se sinta incapaz, mas que ela possa ter também um engajamento, a nova identidade estratégica da organização. Porque no fundo, estratégia é isso. Estratégia vem da palavra stratégos, que é a forma do general comandar o seu exército. Aqui tem também os generais, tem as pessoas aqui. Mas não importando assim, o conceito de estratégia que se usa aqui, muitos conceitos são possíveis, né? Michael Porter diz que estratégia tem um diferencial. O professor Luiz Fernando, que eu citei aqui, diz que é uma conspiração para o sucesso. Muitas alternativas de conceito são possíveis. Mas o que esse conceito tem que fazer? Na verdade, a estratégia ela tem que organizar os recursos, de forma que você consiga o maior sucesso no futuro. Ela está presente antes e durante os acontecimentos de conflito e será executada com ênfase e prioridade máxima. Porque no fundo, é isso aqui que a estratégia tem que fazer. E é isso que eu estou aqui para ajudar vocês a fazer.